E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar respondendo as perguntas do mês de setembro que a galera deixou lá na aba da comunidade, ok? Todo mês agora a gente vai estar fazendo isso. É só você entrar no canal do RB Games, virem em comunidade. A gente sempre está postando algumas enquetes aqui, como foi feito há 11 meses atrás, né? Bastante tempo. Eu vou passar a utilizar mais desse recurso que o YouTube traz para nós aí. E eu fiz do mês de agosto, né? Eu fiz aqui, apenas 2 pessoas fizeram perguntas. Agora tem aqui, há 12 dias atrás, eu fiz do mês de setembro. Como nós já estamos no meio do mês e eu vi que só apenas 4 pessoas fizeram perguntas, então eu já vou responder. Quando entrar no mês de outubro, né, a gente vai estar respondendo aí as perguntas que deixarem aí pro canal, ok? Bom, pessoal, então, respondendo a primeira pergunta aqui, que foi do Diogo Chaves, ele perguntou qual distro você considera a melhor para jogos e por quê? Então, a minha resposta é a seguinte: eu considero aquela que está me atendendo bem, que no meu caso aqui hoje é o Arch Linux, ele está me atendendo muito bem. Então, para mim, é a distro que eu considero melhor para jogar, ok? Eu gostava também de utilizar o Debian, mas depois que eu passei a utilizar o Arch Linux, eu vi que, né, para mim ela está me atendendo muito bem, então é a distro que hoje eu acho a melhor para o jogo. Por que isso? Porque o Arch Linux ele tá sempre atualizado, né? Por se tratar de um rolling release. Outra coisa também que eu acho muito bacana no Arch Linux são as dependências. As dependências são bem resolvidas, tá? Você não vê aquela coisa que você vê em outras distribuições. Eu não tô falando mal de nenhuma, tá, pessoal? Só tô colocando o meu ponto de vista. Por exemplo, em certas distribuições, você vai instalar alguma coisa, falta algum pacote, falta alguma dependência, e com isso você quebra mais a distribuição mais fácil. Eu tô utilizando, eu não sei o tempo correto, mas eu tô utilizando o Arch Linux já tem mais ou menos 10 meses que eu estou utilizando o Arch Linux. Então, já deu tempo suficiente para mim ver se vale a pena eu continuar usando o Arch Linux ou não, né? Né? Então, eu vejo assim que é a minha distro preferida hoje. Nesses 10 meses de uso que eu passei a utilizar o Arch Linux, eu formatei umas 4 vezes. Mas, porque eu sou um pouco chato, tá? Porque algumas vezes não estava se comportando como eu quis, e algumas vezes foi eu tentando fazer alguma coisa e forçando a barra, e aí eu quebrei o Arch Linux. Mas, volto a reafirmar, se você usar no dia a dia normal, o próprio terminal ele te avisa, ó, isso aqui não pode se fazer porque vai quebrar. Mais ou menos, não é com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele te diz. Tá, pessoal? Então, eu vejo que é muito difícil você quebrar o Arch Linux. No meu entendimento, no meu uso aqui, para que eu tô usando, tá? Eu uso para jogos, eu uso para editar vídeo, eu uso para gravar vídeo, então ele me atende muito bem. Então, eu acho que é isso, Diogo. Eu uso o Arch Linux porque eu acho que é um sistema bem atualizado e as dependências são bem resolvidas, tá? Não vou mentir que às vezes atualiza, alguma coisa fica bugado, não é sempre, mas é só esperar alguns dias ou semana que a atualização vem, tá, pessoal? Então, eu uso o Arch Linux aqui, jogo, como vocês veem nas lives, eu jogando, nos vídeos aí, enfim, o sistema para mim roda muito bem. Então, ele me atende legal, ok? A segunda pergunta foi a do Divimp. Ele disse assim: a minha pergunta é:
Por que tem gente acompanhando o RB e não se inscreve? Essa pergunta é a minha pergunta também, tá, Divimp? É curioso, porque se eu for mostrar as estatísticas do meu canal, tem muita gente que vê, mas que não é inscrito. Por exemplo, 80% das pessoas que verem os meus vídeos não são inscritos no canal. E 10% das pessoas que são inscritos que veem os meus vídeos. Então, por exemplo, de 4 mil, só apenas 40 pessoas que veem o meu vídeo. Das 40 mil, das 4 mil pessoas que são inscritas, 40 pessoas, mais ou menos, tá, pessoal, veem os meus vídeos. E o restante dessas 40 pessoas, mais de 100, 200 pessoas, não são inscritas. Cara, essa pergunta de Vimp, muito boa a sua pergunta, mas praticamente eu não sei te responder por que as pessoas fazem isso, né? Tem pessoas que gostam do conteúdo, mas não se inscrevem. Então, é um pouco complicado, né? Então, já aproveitando a pergunta do Divimp aqui, eu peço para você que vê os nossos vídeos aí e tal, para se inscrever, porque isso ajuda bastante o canal, tá, pessoal? Ajuda bastante. É um pouco complicado, né? Enfim, eu não vou ficar chorando aqui, pedindo like, pedindo para se inscrever, pedindo para ver, ou dizer que eu vou parar, enfim, porque eu acho isso feio. Mas, se você puder ajudar, ajude apenas se inscrevendo. Então, muito obrigado pela pergunta, né? A terceira pergunta foi a do Franci Helder. O Franci Helder é membro do canal, ele nos ajuda aí, já tem mais de 2 anos que ele é nosso membro fiel aí do canal. Então, ele fez a pergunta seguinte: se você fosse escolher uma distro baseada no Ubuntu, qual seria? Essa pergunta eu respondo de olhos fechados, tá? Se fosse para mim escolher uma distro baseada no Ubuntu, seria o Kubuntu, tá? E foi uma das distros que eu usei bastante no canal, então eu gosto de utilizar ela. Eu utilizaria ela em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, eu escolheria o Kubuntu para utilizar. E em segundo lugar, se fosse para mim ter que escolher, eu escolheria o KDE Neon, tá? Então eu escolheria uma dessas duas distribuições aí para poder usar como derivada do Ubuntu aí. Mas em primeiro lugar seria o Kubuntu, ok? Uma ótima distro, uma excelente distro, assim como o KDE Neon também. E a última pergunta, que foi a do Yuri Silva. Ele me perguntou qual foi a sua primeira distro e quando você começou a utilizar. A minha primeira distribuição que eu utilizei foi o Debian, tá? O Debian foi a primeira distribuição que eu comecei a utilizar. Quebrei muito o Debian, acho que eu teve uma época, né, logo do comecinho ali, eu quebrei o Debian, acho que umas 3, 4, acho que até mais vezes por dia. Eu já falei isso em algum vídeo. Eu acho que foi no vídeo que eu disse como eu comecei a utilizar o Linux, né? Eu vou deixar ele passando aqui no card, caso você queira conferir a minha história, né, com Linux. Então, cara, assim, de data assim certinha, eu não sei te dizer, mas se a gente pegar aqui o Debian 8, eu comecei a utilizar o Debian, ele já estava mudando do 7 para o 8. O 7 para o 8, o 7 ele foi lançado em 2013, em 4 de maio de 2013. O 8 ele foi lançado em 25 de abril de 2015. Então, eu creio que eu comecei a utilizar o Debian aí, eu comecei a utilizar o Linux, tá? Foi em 2014, 2015 aí, 2014 para 2015, porque eu lembro que quando eu comecei a utilizar, eu já comecei a utilizar o Debian 8, mas ele estava naquela transição, né, do 7 para o 8. Então, por via das dúvidas, eu vou colocar como 8, vou responder a pergunta aqui, como foi a minha primeira distribuição foi o Debian 8, e foi em 2015, né? Vou arredondar aqui e vou mudar para 2015.
se a gente fizer uma continha básica aí, de 2015 para cá, nós temos 8 anos, né? É mais ou menos essa época que eu utilizo o Linux, tá, pessoal? Eu não sou daquela época do Kurumin lá. Eu não sou dessa época, eu não uso essas distribuições. Eu passei a utilizar Debian, e foi quando eu sofri um acidente, aí, enfim, eu fiquei mais tempo em casa. Eu comecei a utilizar, né? Eu já tinha utilizado há muito tempo atrás, quando eu era pequeno, mas eu vou ser sincero para vocês, que eu não gostei à primeira vista, né? Porque na época era só aquela tela preta e tal. E aí depois, em 2000, eu vou colocar como 2015, eu passei a utilizar o Debian 8, de codinome Jesse, e daí então eu lembro que eu ainda usava ele com dual boot, né? Na verdade, eu acho que eu não usava dual boot. Eu usava um HD com um, HD com outro, trocava. Na época era um notebook bem antiguinho, acho que de terceira geração. Eu lembro que quando eu passei a utilizar muito e eu quebrava muito, formatava muito, e com isso eu aprendi bastante, tá, pessoal? Eu lia bastante, e daí eu resolvi começar a jogar. Cara, nessa época, em 2015, era um pouco. Nossa, você tinha que fazer como muita gente gosta de chamar, tinha que fazer muita gambiarra pro jogo funcionar. Eu lembro que o Wine, eu não lembro, eu não vou saber dizer qual a versão do Wine que tava, tá? Eu nem vou pesquisar aqui, porque eu acho que não. Enfim. Então eu conseguia jogar o The Elder Scrolls Online num i5 de terceira geração ou quarta geração no notebook. Eu colocava o The Elder Scrolls para funcionar em OpenGL, colocava os gráficos tudo no LoL e eu jogava, era acho que eu acho que era o jogo que eu mais jogava, porque era só ele que funcionava nesse notebook que eu comecei a utilizar. Então, respondendo a pergunta do Yuri Silva, foi o Debian 8 Jesse em 2015, né? Que eu passei a utilizar esse cara aí, tá, pessoal? Eu agradeço a pergunta dos 4 aí, tá? Todas ótimas perguntas. O Divimp, a pergunta do Divimp, sinceridade, eu não sei responder, tá, pessoal? Porque é complicado, né? Você entender a cabeça do ser humano, né? Então, eu não sei porque as pessoas veem os vídeos, mas não se inscrevem. É um pouco complicado, tá? Então é isso. Como um todo aí, o Francis Helder, eu utilizaria o Kubuntu, e o Diogo, eu considero a distribuição Arch Linux melhor para jogar e a melhor para minha utilização aqui no meu dia a dia. Só deixando um ponto aqui pro Diogo Chaves, cara, tem muita gente que eu vejo reclamar que o Arch Linux atualizou, deu tela preta, atualizou, deu isso, atualizou, deu aquilo. Uma dica que eu deixo aqui para quem tem NVIDIA, usa o kernel LTS. Porque quando você usa um kernel mais atual, por exemplo, nós estamos aí, eu estou utilizando o 6.5, que está mais atual aí, ele acabou de sair, tá fresquinho. A NVIDIA ainda não atualizou o drive dela pro DKMS, então você vai ter problema, vai poder dar tela preta. E se você tiver com o kernel LTS, os drives da NVIDIA já vão estar certinho para ele, então você não vai ter problema. Agora, para quem tá AMD, mano, pode usar até os RC lá que tá em fase de treinamento, de desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, né? Que eu dei aí para vocês. Então, mês que vem a gente vai ter o RB Responde vocês aí de novo, ok? Todo mês agora eu vou colocar lá, jogar lá embaixo. Eu vou deixar lá, ó, que nem eu deixei nessa, tá? Mês de setembro. Aí mês que vem eu vou colocar embaixo lá mês de agosto, que é para vocês saberem, né, onde fazer a pergunta, porque eu não tenho como pausar ali essa pergunta, só tenho como excluir. Eu não quero excluir, eu quero que fique ali, né, para quando as pessoas novas chegarem no canal, elas verem ali que o negócio, que o canal é ativo ali, que nós temos
perguntas e respostas, ok? Então, eu não vou responder lá, tá, pessoal? Porque eu acho que o foco do RB Responde é você ouvir, né? Ver eu responder as suas perguntas. Eu agradeço a pergunta de todos. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por participar, por interagir com o canal. Isso é gratificante pra gente, tá? Saber que vocês gostam dos conteúdos, gostam do canal aí, enfim, ok? Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.